me interessa. Em meados de 2025, eu e meus filhos tomamos do centro de Manhattan um trem até Nova Jersey. O destino era o MetLife Stadium, onde ocorreria a semifinal do Mundial de Clubes entre Chelsea e Fluminense. Os vagões estavam lotados. Os ingleses, confiantes em seu time, sorriam diante da promessa dos torcedores cariocas de que iriam atropelar os europeus. Aquele trajeto de pouco mais de 30 minutos custou $12 por pessoa. Ninguém parecia se importar por estar de pé. Era dia de jogo. Faltando poucos dias para a Copa do Mundo, disputada no mesmo estádio, fiquei sabendo que o mesmo bilhete de transporte para exatamente o mesmo trem passará a custar $150 por pessoa. Mais uma obscenidade por parte dos organizadores do que já é a Copa mais cara da história. O objetivo do preço estratosférico da passagem é simples: afastar do estádio e, portanto, do futebol, a massa de torcedores. Deixar milhares de pessoas longe da Copa, um evento que se transformou em palco para as elites do mundo. Mas essa Copa vai muito além de uma questão de dinheiro. Eu tenho me perguntado, como iremos festejar nossa humanidade em algumas semanas no local governado por um movimento supremacista branco, que retira direitos e a vida de mulheres, imigrantes e negros, ameaça países e age abertamente para roubar recursos naturais de outras sociedades? From this day forward, it's going to be only America first. America first. A velha ordem mundial está encerrada e não voltará a existir. Diante dos nossos olhos, a democracia americana se desfaz numa velocidade assombrosa. Enfraquecidos, os americanos são conscientes de que o eixo do poder se transfere para outros lugares do mundo. Novos polos de poder são realidades. E, em outras línguas, cores e religiões, o mundo desenvolve inovações, tecnologias e outros padrões de vida. Mas os donos do dólar e do maior poder bélico da história não abrirão mão desse status sem antes uma batalha existencial. Usarão sanções, tarifas, invasões, agressões e morte. Como o próprio Trump alertou, seu único compasso agora é a sua moral e não o direito internacional. I'm a moral person. So yeah, it's limited by my morality, and I have a very high grade of morality, so therefore it's limited. O Irã talvez seja o melhor exemplo desse comportamento autoritário de uma nação que optou pelo militarismo como instrumento para existir como hegemonia. Uma guerra lançada sem que qualquer explicação plausível tenha sido apresentada, nem ao mundo, nem aos contribuintes americanos, que pagam por mais essa aventura. E seria um profundo equívoco pensar que ela será a última. Para 2027, por exemplo, Trump solicitou ao Congresso norte-americano um orçamento recorde de $1,5 trilhão para a defesa. Trata-se de um volume 5 vezes maior dos gastos militares dos Estados Unidos em 2000 e 40% superior ao orçamento de 2024. Não são apenas as vítimas iranianas quem pagaram um preço elevado. O próprio Trump reconheceu que, diante de suas prioridades, não haveria dinheiro para creches nos Estados Unidos.
And I actually said to them, I said to Russell, don't send any money for daycare because the United States can't take care of daycare. No total, o mesmo orçamento que prevê a explosão de gastos com armas estipula um corte de mais de 70 bilhões de dólares em programas sociais. Eu me pergunto, que geração estará sendo construída? Resta saber como o planeta responderá. Alguns dos nossos vizinhos optaram por se transformar em protetorados financeiros. Outros, por se humilhar e se ajoelhar. Houve também quem tenha criado uma taça infame para acariciar o ego do imperador, num gesto que marcará um dos atos mais vergonhosos da história da FIFA, repleta de momentos indecorosos. Awards the 2025 FIFA Peace Prize to Donald J. Trump, President of the United States of America. Descobrimos que por décadas criamos um sistema global dependente dos Estados Unidos, seja pelo uso de sua moeda, seu sistema financeiro, do idioma, de suas tecnologias de pagamento e seus guarda-chuvas de proteção militar. Pelo mundo, 750 bases com soldados americanos garantem a defesa de aliados em pontos estratégicos do planeta. Há poucos meses, o Tribunal Penal Internacional teve de mandar uma ordem a todos seus funcionários para que imprimissem todos os casos sendo julgados, todas as provas e todos os documentos que tinham em seus sistemas sobre crimes de guerra, crimes contra a humanidade e suspeitas de genocídio. Sob sanções, a corte temia ser cortada de seu servidor, uma empresa norte-americana, e perder todos os arquivos com indícios de crimes por parte de suspeitos. Desamericanizar o mundo, portanto, não é um anti-americanismo barato. Não é rejeitar a liberdade e a democracia. Trata-se da construção de uma noção de soberania e a redução de vulnerabilidades diante de uma dependência estrutural que nós mesmos criamos ou aceitamos. Será exigido, portanto, coragem por parte dos líderes. Seguir adiante ou não com a ideia de uma Copa do Mundo para servir de palco ao líder com traços autoritários é uma dessas decisões corajosas que deveriam ter sido tomadas. Aderir ao evento sem questionar será insuportável e pode custar caro demais. A decisão por um boicote, por um protesto ou por um ato de desagravo precisa ser debatida pelas mais altas instâncias. Ouço, por exemplo, que a Federação Alemã de Futebol tem conversado internamente sobre o assunto. Vejo abaixo-assinados sendo realizados. Mas é muito pouco. A guerra no Irã também colocou um dilema sobre a participação da seleção daquele país no Mundial sediado pelo agressor. Ela irá. Mas declarações desencontradas revelam a sensibilidade do tema e desmonta-se, a olhos nus, a falsa noção de que o futebol e política não se misturam. Nunca foi assim. E os documentos sigilosos das diplomacias provam isso. Em junho de 1975, um telegrama da Casa Branca foi enviado ao então chanceler brasileiro Antônio Azeredo da Silveira, que, em plena ditadura, tinha a missão de tentar dar uma imagem de normalidade para um regime de exceção. Naquela mensagem, Henry Kissinger, o secretário de Estado norte-americano, pediu que o regime militar brasileiro convencesse Pelé a aceitar a ideia de jogar nos Estados Unidos. Entre os diversos fatores que tal transferência geraria, uma era considerada como estratégica: a aproximação entre os dois países.
Anos depois, o próprio brasileiro admitiria que a transferência teve uma dimensão diplomática e confirmou o papel de Kissinger nessa manobra. Naquele momento, o americano afirmou que a ida de Pelé ao futebol americano, abre aspas, contribui substancialmente para a aproximação entre Brasil e Estados Unidos. A transferência para o Cosmo parece ter tido um efeito profundo. Trump, até hoje, menciona Pelé como o maior de todos. Será que ele diria isso se o brasileiro tivesse permanecido no Santos? Mas voltando para 2026, suspeito que se qualquer outro país tivesse sequestrado um presidente em sua própria capital, ameaçado um país europeu, bombardeado, invadido ou atacado a ONU, a reação seria diferente. A hipocrisia ainda impera, assim como o silêncio sorridente dos cúmplices. Exigir que o torcedor pelo mundo, muitos deles que contam com tão pouco para se emocionar, sejam os responsáveis por tal ato de protesto, ou mesmo um boicote, é de uma injustiça assombrosa. Pedir que não liguem as televisões é transferir ao elo mais fraco dessa estrutura de poder a responsabilidade pela construção de uma nova ordem. A história, porém, nos ensina o que ocorre quando essa liderança opta por ser guiado por interesses particulares e não por valores humanistas. Em 1936, enquanto Hitler erguia sua máquina de morte e implementava a base do que seria o Holocausto, dirigentes esportivos e políticos em todo o mundo optaram por fechar os olhos aos abusos e fazer parte da Olimpíada em Berlim. Um ano antes, 500 mil de americanos também assinaram petições exigindo uma sede alternativa para os Jogos. Vários jornais, inclusive o New York Times, registraram objeções à participação dos Estados Unidos. Aqueles que insistiram em ir ao evento sabiam da repressão contra os judeus. Um telegrama escrito pelo cônsul-geral dos Estados Unidos em Berlim aos seus superiores no Departamento de Estado em Washington dizia o seguinte, abre aspas, caso os jogos não sejam realizados em Berlim, seria um dos golpes mais sérios que o prestígio nacional socialista poderia sofrer e uma das maneiras mais eficazes para que o mundo exterior mostre à juventude alemã sua opinião sobre a doutrina nazista. Fecha aspas. Para o cônsul, era inconcebível que o Comitê Olímpico Americano mantivesse sua posição de que o esporte na Alemanha é apolítico e que não há discriminação. Abre aspas. Outras nações estão olhando para os Estados Unidos antes de agirem, esperando por liderança. Os alemães estão adiando o aumento da opressão econômica contra os judeus até que os Jogos Olímpicos terminem. Os Estados Unidos deveriam impedir que seus atletas fossem usados por outro governo como instrumento político, completou o telegrama. Mas o movimento dos Estados Unidos pelo boicote acabou fracassando. E, como um efeito dominó, enterrou a pressão contra os Jogos de Berlim em outros países do mundo. Um voto na Associação de Atletas Amadores terminou com uma margem mínima de vantagem a quem defendia ir à Olimpíada nazista. De forma hipócrita e fazendo cálculos meramente pessoais, dirigentes esportivos dos Estados Unidos e de diversos países consideravam que deixar de ir ao principal evento do COI significaria o fim de suas carreiras no movimento olímpico. O evento de Hitler acabaria tendo o maior número de delegações jamais visto
até então numa Olimpíada. E o resto da história, todos nós conhecemos. Apresentação e roteiro, Jamil Chad. Edição de som, Carlos Melo, Lola Magalhães e Caio Godoy. Coordenação editorial, Thaís Reis Oliveira.